E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar a história por trás de uma palavra que todo mundo conhece: assassino. E vamos conhecer o grupo que deu origem a ela, os Hashashin, uma ordem que se tornou, assim, uma das maiores lendas da Idade Média. E que história, hein? Não é só um termo para um matador, não. A origem está mergulhada em política, religião e um conflito de séculos. O que a gente vai ver hoje é que a verdade por trás dessa palavra é muito, mas muito mais complexa e fascinante do que a lenda que contam por aí. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com a lenda, depois mergulhar fundo na história real, a luta deles, a fortaleza, o método de verdade, o fim e, claro, o legado que eles deixaram. Ok, vamos lá? Mergulhando na primeira parte. A lenda dos assassinos. É aqui que a ficção e a história se misturam, sabe? Criando uma imagem super poderosa que, olha, dura até hoje. Essa é a imagem clássica, né? Aqueles agentes secretos encapuzados super leais a um mestre misterioso que cumprem suas missões mortais sob o efeito de haxixe com a promessa de um paraíso falso. É uma história e tanto que cativou o imaginário do Ocidente por séculos. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Essa narrativa toda sensacionalista serviu a um propósito, com certeza, mas será que ela reflete a realidade? Ou a história verdadeira é sobre algo completamente diferente? Parte 2. Uma luta pela sobrevivência. Para entender os assassinos, a gente precisa voltar no tempo, para entender o mundo hostil de onde eles surgiram. Não dá para entender o grupo sem entender o contexto. Então, o grupo que ficou conhecido como Assassinos era, na verdade, os Nizaritas Ismailalites. Eles eram uma minoria religiosa, vivendo num ambiente, assim, extremamente hostil, constantemente ameaçados por impérios muito maiores e bem mais poderosos. Aqui a situação fica bem clara. De um lado, os Nizaritas, uma comunidade pequena e perseguida. Do outro, o gigantesco e poderoso Império Seljúcida. Sem um exército para lutar de igual para igual, eles precisavam criar um jeito novo de se defender. E aí que entram as táticas assimétricas, usar inteligência e precisão contra a força bruta. Era uma verdadeira luta de Davi contra Golias. Vamos para a parte 3, a fortaleza de Alamut. A base dos Nizaritas se tornou uma lenda por si só, e muito disso graças ao seu fundador, que era um gênio. Esse homem, Hassan Sabah, não era só um líder religioso, ele era um mestre da estratégia. Ele olhou para Alamut, um forte quase impenetrável nas montanhas do que hoje é o Irã, e viu ali a oportunidade perfeita para estabelecer um estado nizarita seguro e independente. Pois é, Alamut não era só um castelo, era o coração pulsante do estado nizarita. Era de lá que Hassan Sabah coordenava uma rede inteira de fortalezas, governava sua comunidade e, o mais importante, cultivava uma doutrina de lealdade e disciplina, assim, inabaláveis em seus seguidores. Bom, agora a gente chega no núcleo da nossa análise. Mito contra método. É hora de confrontar a lenda mais famosa sobre os assassinos e descobrir como eles realmente operavam. A história do haxixe é mais famosa de todas, mas será que é verdade? A ideia de que os agentes eram drogados para acreditar que estavam no paraíso é bem cinematográfica, né? Mas os historiadores hoje veem isso de outra forma. Provavelmente como uma arma de propaganda, uma fake news da época usada pelos inimigos deles. E tá aqui o relato que cimentou o mito. Marco Polo, em suas viagens, ouviu essas histórias e registrou. Para a Europa medieval, era uma narrativa exótica, aterrorizante, que misturava fatos com uma dose gigante de fantasia, criando uma imagem que ficou quase impossível de apagar. Então, o ponto crucial é este: não existem provas concretas. O próprio nome Hashashin, que deu origem a assassino, era provavelmente um xingamento, algo como usuários de haxixe, usado para desacreditar o grupo. A realidade das operações deles era muito, mas muito mais calculada. O método real era bem mais sofisticado. Os agentes, conhecidos como Fidaí, não eram fanáticos irracionais, não. Eram espiões altamente treinados. Eles escolhiam o alvo a dedo, passavam meses, às vezes anos, se infiltrando em posições de confiança e só então atacavam, em público. O objetivo não era só a matança, era a mensagem, era uma forma de guerra psicológica. Agora vamos para a quinta parte, o fim de um império. Como essa potência tão única lidou com as maiores forças da sua época, os cruzados e depois os mongóis. Olha que interessante. Isso mostra que eles não eram guiados só por fanatismo religioso. Eram jogadores políticos muito astutos. A prioridade era a sobrevivência do povo deles. Se isso significava fazer uma aliança temporária com os cruzados contra um inimigo muçulmano sunita, eles faziam.
Mas todo poder tem um fim. Depois de quase 200 anos de influência, resistindo a impérios e moldando a política do Oriente Médio, eles encontraram um inimigo que não dava para deter com táticas de guerrilha: o avassalador Império Mongol. Em 1256, Hulagu Khan simplesmente destruiu o Alamut, colocando um ponto final no Estado nizarita. Isso nos leva à nossa parte final, o legado real. O que restou dos assassinos depois que suas fortalezas caíram? O impacto deles é imenso. A palavra que usamos todos os dias vem deles. Além de inspirar livros, filmes, jogos, estrategistas militares até hoje estudam suas táticas de guerra assimétrica. E, o mais importante, a comunidade nizarita Ismaili não desapareceu. Ela sobreviveu e hoje é uma comunidade pacífica espalhada pelo mundo. No final das contas, essa é a visão mais correta. Reduzir eles a meros matadores é ignorar todo o contexto. Eles foram um povo acuado que desenvolveu um método de defesa e de projeção de poder único, uma resposta inteligente e, sim, letal às ameaças que eles enfrentavam. E eu deixo esta pergunta para reflexão. A história deles nos força a pensar sobre como as narrativas são construídas, né? Um grupo que se via como lutadores pela liberdade foi eternizado pelos seus inimigos como uma seita de matadores. Isso nos lembra que os rótulos históricos quase sempre dependem de quem está contando a história.